Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e vou me autodescrever para vocês. Eu tenho estatura baixa, tenho cor parda, visto camisa verde, calça preta, uso óculos e estou aqui em pé nos estúdios do Educa Recife. Então, eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês o conhecimento dessa aula, não é, com a professora Carla Soatima, não é, que preparou esta aula junto comigo. Tenho Helena, nossa intérprete, que torna a nossa aula muito mais acessível. E tenho também comigo Viviane Santos, que é companheira, parceira também de língua portuguesa. Simbora, professora Adriana. Uma aula feita a muitas mãos, né? Eu diria, Verdade. né? Olá, oitavo ano, todo mundo que está em casa. Sejam todos bem-vindos. Assim como a professora Adriana Maria, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados pretos. Hoje eles estão presos também. Tenho olhos pretos, uso óculos arredondados, estou atrás de uma mesa sentada, com um computador à minha frente e hoje eu uso uma camisa azul. Hoje a gente vai conversar sobre argumentação, né, professora Adriana? Isso, Artigo de professora opinião. Viviane. Então vamos conversando, vocês mandem as mensagens de vocês que eu já estou conectada aqui no chat. Então, tiveram uma aula aí com rostinho lindo, não é? Professor Gilson e professora Vanessa. Uma aula que foi maravilhosa e estamos aqui nunca sozinhos. Temos a produção que está sempre conosco aqui, Cleiton e Jonatas, eles fazem parte dessa equipe que torna esse conhecimento acessível a vocês. Então, como a professora Vivi já falou, que o conteúdo de hoje é argumentação, artigo de opinião. E aí, vocês gostam desse gênero textual? Espero que sim, pois é muito importante, não é, nos nossos momentos cotidianos, não estarmos apenas ouvindo, precisamos também opinar, falar, argumentar. Isso é muito importante. E tudo isso aprendemos no chão da escola, na nossa casa, não é? Nosso primeiro momento assim de aprendizado, mas no chão da escola, na sala de aula virtual, ou online, ou não é no chão da escola mesmo, né? Na sala de aula física é o lugar onde devemos aprender, desenvolver e isso se dá de uma forma tranquila. Então, minha gente, como a professora Viviane sempre fala, e eu gostaria de reforçar, porque temos sempre em nossa rede, não é? Alunos novatos chegando, não é? Sendo inseridos na nossa rede municipal. Nós temos alunos que ainda não estão acessando, não é, as nossas aulas no aplicativo. Temos o aplicativo Educa Recife, onde vocês podem apontar a tela do seu celular aí para os QR Code que aparece, não é, aí agora na tela da sua TV. E também, através do aplicativo, vocês têm acesso à professora Viviane, que está ali para conversar com vocês pelo chat. E também nós temos as nossas aulas que ficam registradas, não é? Estão lá. Vocês podem assistirem a hora que vocês quiserem no nosso canal do YouTube, ok? Então vamos lá a mais uma aula. Então nós temos aqui uma citação, né, de Joseph Joubert. Acertei, professora Vivi, isso mesmo? Joseph Joubert. Isso, Joubert. Nome forte. Então, ele diz assim: o objetivo da argumentação ou da discussão não deve ser a vitória, mas o progresso. Então, nenhuma argumentação ou discussão, não é? Ela deve ter esse objetivo, não é? Vencer. Existe, e isso é até eu falo que deve ser um treinamento das emoções, porque muitas vezes nós não sabemos argumentar, não é? E nem discutir um determinado conteúdo com outra pessoa. E aí nós levamos
a argumentação que deveria ser saudável, tranquila, ela vai para um campo perigoso, não é? Onde as emoções se alteram e aí muitas vezes, minha gente, por algo tão simples e que deveria ser entendido, parece que há um bloqueio na mente de alguns que estão ali no meio de uma discussão e se acaba, não é? É esse momento que deveria ser produtivo, construtivo, um momento bem gostoso, se torna um momento de violência verbal, não é? E até chega até um extremo de violência corporal e morte. Então esse é um momento. Nós estamos vivenciando um momento, não é? Na nossa história, eu falo que mundial, né, onde nós precisamos aprender a treinar as nossas emoções, né? Ouvir mais, mas também não só ouvir, não só calar, mas aprender a dialogar, a discutir, a argumentar da forma correta. Então, essa aula de argumentação e artigo de opinião traz para a gente essas reflexões. E Joseph, quando fala isso, não é? Quando ele diz que o objetivo da argumentação e da discussão, né, dentro do artigo, desse gênero, do artigo de opinião, não deve ser a vitória, mas sim o progresso. Então, não é que nós temos que argumentar querendo vencer com os nossos argumentos, mas argumentar para progredir nas ideias. E quando escutamos os outros, não é, os outros que estão à nossa volta, nós aprendemos e aprendemos muito. Você concorda, professora Vivi, com isso? Demais. Eu acho que quando a gente escuta a palavra argumentar e quando a gente escuta a palavra discussão, automaticamente nos vem uma ideia de conflito. Sim. Né? E esse conflito, muito provavelmente, terá violência. É isso que a professora Adriana está falando, né? Mas o artigo de opinião vem justamente desmistificar esse significado atrelado à palavra argumento. Quando a gente pensa em argumento, não é necessariamente o embate que a gente quer, mas é uma exposição específica da ideia. Isso. Né? Dizer por que a minha ideia faz sentido, por que ela é boa, e assim criar um tecido, né? Uma tessitura do que é coerente para cá. Então, se eu digo, esse computador é bom, eu preciso dizer quais são as qualidades dele que corroboram com a minha ideia. Por que ele é bom? Então, é justamente isso. Argumentar não é brigar com o outro, é contrapor as ideias, né? Eu penso A, a Adriana pensa B, mas uma ideia não anula a outra, né? Sim. A gente pode ir conversando e entender se a gente conseguir chegar no consenso, ótimo. Se a gente não conseguir chegar no consenso, cada um permanece ali com as suas ideias, né? Defendendo pontos de vista diferentes. Acho que é isso. Né? Isso mesmo, professora Viviane. Então, nós estamos aqui, não é? Nesta vida, não é? Porque nós não podemos vencer sozinhos. Nós temos que vencer juntamente com os outros também. Então, é importante pensar nisso. Quando a professora Viviane cita a palavra tessitura, né? A gente fazer tipo tecer. E aí eu me lembro de uma escritora, Cora Coralina, quando ela diz, né, que o aprendizado é isso, é como uma coxa de retalho. Então, no debate, no artigo de opinião, não é, nesse gênero, onde argumentamos, onde expressamos nossas ideias, nós temos que entender que a minha ideia se complementa com as demais ideias. E eu não posso achar que a minha partezinha, não é? A minha argumentação no meio de todas as argumentações é a argumentação mais bonita. Sim. E a correta, não é? Então, esse senso, não é? De quem nós somos e o papel que nós temos, não é? Ao ouvir e ao falar, é muito importante. Então, uma escuta, não é? De forma correta, é muito importante para o nosso dia a dia. Então, vamos, 8º ano, treinar as nossas emoções, a nossa escuta, e aí transmitir essa fala, não é? Esse texto oral, dando a nossa argumentação da forma correta, não é? Então, vamos aprendendo. Então, estamos no processo de aprendizagem. Desaprendemos aquilo que não nos faz bem, ou que, de repente, de alguma maneira, não está
correto, não é? E aí a gente reaprende ou aprende também coisas novas. Então, vamos lá. Então, você lembra o que é um artigo de opinião? Se não lembra, fica tranquilo, nós vamos lembrar agora. Artigo de opinião é o gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do autor acerca de algum assunto relevante socialmente. Então, o artigo de opinião é isso aí, né? Então, nós estamos apresentando para você, para vocês, alunos e alunas, não é? O conceito do que é esse gênero. O que é que esse gênero representa? É um texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Lembre-se, é necessária a construção de uma tese sustentada por argumentos. E o que é tese? Né? Então, professora, vocês devem estarem perguntando aí, e o que é tese, professora? Tese refere-se à ideia principal do texto, que vai conduzir a argumentação e refletir o que vai ser defendido nele. Então, a tese, ela tem essa responsabilidade, não é? Onde ela vai conduzindo, não é, toda a argumentação, refletindo sobre o que está sendo defendido ali naquele texto. Onde circula? Não é? Circula em especial em jornais, revistas e site, não é, da internet. E pode tratar de temas polêmicos em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. E qual a função social do gênero, não é? Qual é o gênero? Vamos lembrar? Artigo de opinião, não é? E dentro de um artigo de opinião é trabalhado a argumentação, onde falamos aqui, conversamos sobre a importância da prática da argumentação com as colocações, não é, alinhadas com as emoções, porque no momento que estamos falando, não é, as nossas emoções estão ali, não é? Florescendo, né? Aflorada, florescendo, aflorada. E aí é nesse momento que nós temos que estar alinhar, não é, as nossas emoções com a nossa fala e nos tranquilizar, não é, com essa consciência. A escuta do outro é importante. A ideia que o outro está dando, de repente eu não concorde, mas ela também é importante para o meu crescimento, para a construção de ideias. Então, qual a função do gênero? O gênero, por favor, Cleitinho, coloque em tela cheia. Obrigado, querido. O gênero tem uma função social clara. Billy chegando aqui, gente, não é? Falamos muito aqui, trabalhamos juntos, não é? Billy ali também está ligadinho. O gênero tem a função social clara, promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Então, vejam só, minha gente, a importância que há nesse gênero. Então, ele tem uma função social clara, não é? Ele promove o debate público sobre as demandas da sociedade. Então, quando há uma entrevista, quando há um debate, não é? Organizado, com um cunho assim, com um conteúdo, não é, que é muito importante para a sociedade, é muito importante nós que somos estudantes, independente do seu grau, não é, se você é do ensino fundamental, do ensino médio, não é, o grau superior, é importante, seja qual for, minha gente, a época ou o grau de escolaridade que vocês estão, é importante prestar atenção no discurso de cada personagem, não é? De cada personagem mesmo que eu vou falar, não é? Que está ali. Porque é nas ideias, é na construção de ideias que você vai perceber, não é? Você vai interpretar, não é? Qual é, a ideia principal, qual é a tese que essa pessoa defende. E isso é importante.
Então, é tempo do oitavo ano estar atento a esse gênero e estar pensando, não é? Construindo uma ideia também, não é? Sobre temas importantes que permeiam a nossa sociedade, que estão aí, não é? Aflorando o tempo todo, não é, professora Vivi? Sim. Nas discussões, nas mídias sociais, mas aí também se educando, não é? Nós devemos o tempo todo estar nos educando, não é, emocionalmente e também nos educando através da informação, porque a informação faz isso. Ela contribui para o nosso crescimento. Eu ia falar, professora Pode Adriana, falar, professora completando a Vivi. sua fala. Você estava falando sobre a necessidade de ter inteligência emocional, né? E eu acho que essa inteligência emocional, ela vai se manifestar no próprio comportamento. Sim. A efervescência do meu argumento, ou seja, se eu sou muito efusiva se eu sou agressiva na hora de demonstrar meu argumento, pode inclusive fazer com que ele nem seja validado. Então, assim, um argumento bom, uma argumentação bem feita, ela não é necessariamente uma argumentação agressiva. Ela não é uma demonstração exacerbada de certeza sobre nada. Ela precisa ser coerente. E aí você pode fazer uma argumentação com um tom de voz baixo, com um comportamento gestual tranquilo, sem precisar expandir muito o seu comportamento. Verdade. Então, tudo isso, não é? Envolve a argumentação. A linguagem usada, né, no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Então, esses artigos publicados, eles alcançam pessoas de diferentes regiões, não é? Então, essa linguagem deve ser uma linguagem totalmente entendível, não é? E deve ser a língua padrão, onde traz um certo conforto, não é? No entendimento de todos os falantes, independente da sua região. Então, é importante diferenciar fato e opinião. Então, o fato é determinado como um acontecimento, logo pode ser comprovado de alguma maneira, seja através de documentos, números ou outras formas de registro. Desse modo, fato é uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. Então, o fato é a comprovação de algo que está sendo falado. Então, já a opinião, não é? É o ponto de vista a respeito de um determinado fato. Ela não é, portanto, um acontecimento. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo. É uma maneira de pensar. Então, vocês percebem aí a diferença entre fato e opinião? O fato, ele comprova. A opinião é o ponto de vista, não é? Sobre um determinado conteúdo, assunto que está sendo discutido. Que pode, inclusive, estar equivocada. Sim, não é? verdade. Não é porque eu tenho uma opinião sobre determinado assunto, sobre determinado tema, que ela está correta. Sim. Pode ser que a explicação por uma outra pessoa faça muito mais sentido, seja muito mais coerente do que a minha. Verdade. E aí eu vou precisar ser humilde, né? Para reconhecer que eu não sou dona de todo Da saber, verdade, né, não sou Vivi? dona da verdade, né? Vou ter que, aos poucos, eu posso aceitando a verdade do outro também. Isso é muito importante, precioso, minha gente, para a nossa vida num todo. Então, opinião depende dos valores e do ponto de vista de cada um, e os fatos existem independente desses valores. Então, é muito importante essa ideia. Então, tem um texto aqui, cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem
insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Então, nós temos aqui, não é, Demicen Gilberto, que escreveu essa declaração, esse texto aí sobre cidadania, direito de ter direitos. Muito importante. Então, vamos perceber aí, não é? O trecho que indica uma opinião não é? Então, o que é que vocês acham? A letra A, há detalhes que parecem insignificantes. Letra B, a opinião. Muita gente lutou e morreu. Respeitar o sinal vermelho no trânsito. Ou para que tivéssemos o direito de votar. Isso aí são pequenos trechinhos que estão inseridos no texto. E aí, qual a letra que vocês acham que está aí representando a opinião de Gilberto? Pensem aí um pouquinho. Mas aí eu já deixo para vocês aqui, não é? Letra A, não é? Há detalhes que parecem insignificantes. Não é? Então, é a partir daí que começa a opinião dele, não é? Sobre tudo aquilo que é importante. Isso. A palavra insignificante é o ponto-chave aí, Sim. né? Porque eu poderia dizer, ao contrário de Gilberto? Sim. Eu poderia dizer, nesse instante, como é que... Volta ali, professora Adriana. Há detalhes que parecem importantes. Há detalhes que parecem grandiosos. Sim. E aí, quando eu altero as palavras, eu estou dando já uma opinião sobre os detalhes. Então, isso é o que demarca a opinião de Gilberto para o texto especificamente. E aí ele cita, não é, para reforçar, ele cita alguns valores que precisamos ter, não é, como o respeitar o sinal do trânsito, não é, não quebrar um telefone público, não é? Que nem existe mais praticamente, né? Nem existe mais, não é? Então, tantas outras coisas que muitas vezes nós não prestamos atenção, não é? Que estamos cobrando cidadania, mas nós, como cidadãos, não praticamos essa cidadania, entendendo que tudo que está pela cidade é nosso, não é? Então, foi difícil conseguir. Então, é importante prestar atenção nisso. Então, agora nós vamos ver o trecho que indica uma opinião em relação à cidadania. Letra A, é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Foi uma conquista dura. Revelam estágios de cidadania, é poder votar em quem quiser. E aí, qual é o trecho, qual a letra aí que representa, não é, uma opinião? E aí, o que é que vocês acham? Então, deixo para vocês aí, letra A, né? O direito de ter uma ideia e poder expressá-la, não é? Então, nós podemos dar a nossa opinião. Então, a estrutura de um artigo de opinião, não é? A estrutura de um artigo de opinião, ele é parecido com o texto dissertativo, não é? Então, nós temos aí a introdução com tese, o desenvolvimento com argumentação, e a conclusão, não é? Então, o artigo de opinião, ele se estrutura dessa forma. Então, para construir uma boa argumentação, tenha em mente o que você quer provar. Tenha um embasamento, use exemplos, use citações, pense no contra-argumento que pode ser usado, seja coerente sempre, não é? A coerência no texto é muito importante. Use as comparações. Então, agora chegou a hora da atividade, não é? Então, produza um artigo de opinião sobre a importância da vacinação. Então, comprove com fatos, não é? Você veja dados estatísticos e faça isso, tá bom? Então, deixo aqui para refletir, não é? Para que vocês estejam aí refletindo. Esta reflexão eu gosto muito. A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas
transformam o mundo. Então, 8º ano, vamos ser agentes transformadores na nossa geração. Então, é isso. Vivi, vamos nos despedir. É isso, 8º ano. Muito obrigada por nos receber. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê num próximo encontro. Até lá. Então, é isso. Até a próxima, pessoal. Um abração para vocês.